Meus irmãos, por gentileza, abramos as nossas Bíblias, não é? Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, o versículo 10 e o versículo 11. Nós estaremos fazendo essa leitura. Posteriormente, nós queremos pedir ao nosso amado co-pastor, não é? Amado Alaor, ele estará orando por nós, certo? E dando continuidade nesse culto, né? Hoje, culto do amigo, né, irmãos? É isso mesmo? Me ajuda aí, né? Cabecinha está uma benção, viu, irmãos? Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo, né, irmã Elza? É assim mesmo, né? Oh, glória a Deus. Quem está alegre, diga amém, irmãos. Maravilha. Jesus está aqui no nosso meio, viu, irmãos? Isso que é importante, não é verdade? Glória a Deus, sinta a presença do Senhor. Quero repetir, irmãos, Daniel, capítulo 6, os versículos 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, nesta hora. Somos agradecidos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, no decorrer da semana. O Senhor tem colocado ali, ó Deus, o pão na nossa mesa, Jesus querido. Pai de amor e bondade, e nesta noite, ó Deus, que teu nome há de ser glorificado, Senhor, aqui nesta noite. Abençoa, Jesus querido, todos quantos, Senhor, estão, Senhor, nesta casa, aqueles que estão viajando, ó Deus, que por algum motivo, Senhor, não vão poder estar aqui, mas os guarda, ó Deus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, dá vitória, Senhor, para o teu povo. Abençoa aquele que irá ministrar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a te servir em espírito e em verdade. Pai, abençoa nesta noite e nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né, irmão? Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, né? Bom para nós estarmos nesta noite, embora que num número pequeno, mas acreditando que Deus é aquele que nos chamou, né? Um propósito de Deus para com a nossa vida, devemos sempre estar na dispensação da sua graça, sabendo que Deus é aquele que é soberano sobre todas as coisas, né? É Ele que faz acontecer, é Ele que faz tudo na nossa vida, né? Nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor nos tem feito nessa caminhada. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Por isso nós estamos alegres nesta noite. Devemos, irmãos, ser agradecidos a Deus todo o tempo, né? O corinho que o pastor ele estava louvando aqui, que Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, né? Então precisamos ser agradecidos por essa escolha que Deus fez, né? Muitos ainda, irmãos, estão sofrendo, estão penando aí fora, mas o Senhor nos escolheu e nos deu o direito de nós podermos descansar nele. Quantos, irmãos, nós vemos, hoje a mídia não relata tanto, mas quantos são os números de suicídio que tem? Não tem esperança em Deus, não conhece a Deus, ainda, irmãos, acha que o que acontece está tudo perdido, que não tem mais solução, não tem jeito. Mas nós que confiamos, nós sabemos que existe um Deus, um ser especial,
que trabalha em prol da nossa causa, né? O salmista Davi, lá no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, o mundo aí fora não sabe deste socorro, a qual nós sabemos que existe, que Ele pode todas as coisas. Deus é aquele que muda a situação. Precisamos estar na dependência de Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscarmos a Deus, irmãos. Deus, Ele conhece o nosso íntimo, né? Deus sabe do nosso querer, do nosso desejo, né? Igual o pastor mencionou, que o irmão mencionou a ele, que parece que vai orar, não sai, parece que não consegue, né? E eu estava aqui pensando, e uma certa vez eu até mencionei isso, há muitos anos atrás, que devido a uma circunstância a qual estava passando, e eu aprendi que se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos dobrar o nosso joelho, nós não conseguimos, e não sai nada. Mas a palavra de Deus fala assim, que é Ele que nos ajuda, é Ele que coloca a palavra na nossa boca, porque nós não sabemos nem o que pedir, mas o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Vamos continuar adorando a Deus, vamos bendizer ao nome do Senhor nesta noite, vamos ser agradecidos. A hora passa rápido, o tempo que nós estamos aqui, a palavra diz, vamos remir, vamos aproveitar o nosso pouco tempo que estamos aqui nessa noite. Vamos adorar. Por certo, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração aqui nessa noite. Com certeza, Deus nos trouxe e Ele não nos vai despedir nessa noite de mãos vazias. Seu coração, quem sabe você adentrou aqui nessa noite, quem sabe com o coração triste, com o coração cortado, Deus é poderoso para alegrar seu coração, para te dar um novo cântico nessa noite. Você pode sair daqui saltitando de alegria, porque Deus se faz presente no nosso meio. É motivo de adorar e bendizer o nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra com o nosso irmão Eduardo, né? Ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite através dele, e com certeza Deus tem bênção para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a igreja, né? Eu sei que tem muitos irmãos que intercedem pela minha vida, pela minha família, né, pela minha casa. Agradecer também todos esses anos e principalmente esse ano, né? Agradecer a Deus, dar-se um breve testemunho, não tem um testemunho específico para trazer aqui para a igreja hoje, mas eu tenho um testemunho do ano todo, que Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, por mais que muita gente tenha falado, talvez que foi um ano difícil, né? Não foi um ano fácil, mas como diz o salmista, né? Tem um salmo, acho que é o Salmo 124, que diz assim, que se não fosse o Senhor, quando os nossos inimigos se levantaram, eles teriam nos engolido vivo, né? Mas é pela graça e misericórdia, pelo cuidado do Senhor, é que nós estamos aqui hoje, é que nós estamos de pé, é que Deus tem cuidado, Deus tem zelado, Deus tem nos abençoado muito no nosso trabalho, lá, né, os irmãos que estão aqui, eu acho que todos sabem que nós temos um negócio, né, tem os motoqueiros que trabalham lá com a gente, que sofreram um acidente, mas voltaram para casa, não precisaram nem ir ao hospital, né, no decorrer deste ano, né, graças a Deus, Deus tem nos guardado de briga, de discussão, né, que eu sempre tenho pedido, Senhor, livra-nos de briga, de discussão, de acidente, de tragédia, e Deus, Ele tem guardado, irmãos, Deus, Ele tem abençoado, Deus, Ele tem provido na nossa vida, Ele tem nos dado o privilégio de não faltar nada na nossa casa, e ainda assim, um pouquinho a gente poder ajudar outras pessoas também, né? Então isso é muito bom, eu sou grato a Deus, nessa noite assim eu declaro a minha gratidão a Deus, por todo esse ano que Ele tem nos dado de vitória. Já deixando aqui meu testemunho, porque
provavelmente no último culto, né, que vai ser feito, imagino com os irmãos aqui na igreja, eu não vou poder estar, mas deixar assim minha palavra de gratidão mesmo aqui, nessa noite, agradecendo mesmo os irmãos, que os irmãos continuem orando pelo nosso negócio, pela nossa família, né? Deus tem sido bom e eu acredito que Deus tem ouvido a oração dos irmãos, por isso que também nós estamos aqui de pé. E para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de ler o Salmo 30, que diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. E aqui eu agradeço essa oportunidade, né? O salmista ele vai dizer aqui um verso que falou comigo muito essa semana nesse salmo, que é o seguinte, o verso 6. É Davi que escreve, ele diz assim, ó: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. A confiança de Davi aqui, nós vamos ver no próximo versículo, que ele confiou na prosperidade. Ele olhou para a prosperidade e ele falou assim: jamais eu vou tropeçar, eu não vou vacilar. Mas aí no versículo 7 fala assim, ó: tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto. Tem uma tradução que diz assim, ó: o Senhor virou os teus olhos, virou o seu rosto, e eu fiquei perturbado. Aí Davi clama, e Deus pela sua graça responde a Davi. E Davi percebe que a nossa confiança, que a força, que está de pé, aquilo que fazia forte, não era bens, não era o palácio, não eram os seus filhos, não era a prosperidade, não era a sua força, não era a sua espada, nem seus soldados, mas era a presença de Deus. Era quando Davi olhava para o Senhor, era quando Davi confiava no Senhor, que ele então se sentia forte, que ele então recebia livramento, que ele então recebia cuidado, porque nós cansamos de ver pessoas que têm de tudo nessa vida, mas eles tiram a vida deles. Por quê? Porque a paz, o cuidado, aquilo que a gente realmente precisa, não jamais está na nossa prosperidade, naquilo que possuímos, mas em quem a gente confia. Então nessa noite, que como o Espírito Santo me fez olhar para Deus de uma forma especial, sabendo que do dia para a noite talvez a gente perca todos os benefícios que temos nessa terra, mas que uma coisa você e eu não venhamos perder, que é a presença de Deus na nossa vida. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, irmãos, eu não sei se Jesus vai voltar o ano que vem, ou daqui 2, 3, 4 anos, o contexto que nós estamos vivendo é propício para que Ele volte, está no fim dos tempos, breve Ele voltará, mas se Jesus não voltar, olhe para Ele, a mensagem do Senhor é: olhe para Ele
e Ele vai cuidar das suas finanças, da sua família, dos seus passos, da sua vida, com toda certeza e convicção. Falo isso nessa noite. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Estamos nessa noite agradecidos porque estamos na casa do Pai, na presença do nosso Deus, para prestar a Ele este culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Sabedor de que Ele está presente em nosso meio. Ele está presente na vida de cada um dos irmãos e das irmãs nessa noite. Então liga o seu pensamento no trono da graça de Deus. Lembra-te daquilo que Jesus fez por você, por mim, por todos nós. É isto, é esta a razão de nós estarmos aqui nessa noite, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de alegria, sendo gratificante ao nosso Deus pelas grandes livramentos, pelas grandes vitórias que Ele tem dado a cada um de nós. A Bíblia diz lá em Salmos, um versículo muito lindo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você sabia que você não vê, mas o Senhor tem te dado grandes livramentos, aleluia! O Senhor tem te dado grandes livramentos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A sua confiança no Deus a quem você serve, aleluia, faz com que você tenha uma proteção especial da parte de Deus, aonde você colocar as plantas dos seus pés, porque você está na vontade dEle. No mundo aí acontece de tudo. Eu estava vindo de Uber, o rapaz me falou, teve um carro que pegou 3 postes de uma vez. Aí no mundo acontece de tudo. Mas para aqueles que estão na presença do Senhor, aleluia, é totalmente diferente, aleluia. Porque você é pautado com a graça, com o amor de Deus, com a presença do Senhor na sua vida. Amém? Graças a Deus, mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estar na sua casa, para nós juntos cultuar o Senhor. Irmãos, no livro de profeta Jeremias, capítulo 29, e verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar a fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vós o lugar de onde vos transportei. Amém? Irmãos, nessa noite eu já pude observar a maneira do Senhor trabalhar desde o início do culto, quando nós ouvimos os nossos irmãos testificar, ouvimos uma saudação aqui do nosso irmão Eduardo, quando falou sobre gratidão, e nos encorajando também para nós permanecer firme na fé. Isso, irmãos, isso faz nos lembrar de pessoas que congregávamos conosco e outros desistiram da sua jornada. Muitos, que o Senhor possa nos guardar, que da agora para frente que nenhum se perca,
Porque uma vez que a pessoa vai distanciando da casa do Senhor, fica um pouco difícil. Já há mensageiros por aí que testifica que não precisa de uma casa para cultuar, que não precisa de templo, não precisa de pastor, que você já é o templo do Espírito Santo, você já foi alcançado, e agora é você fazer a sua parte, não precisa mais. Mas essa palavra, irmãos, não nos serve para nós. Primeiro, como nós fomos alcançados? Nós temos de pensar sobre isso. Como foi a maneira que nós fomos alcançados para o Evangelho? Alguém testificou das maravilhas do Senhor. Alguém convidou nós para o templo. Eu costumo dizer assim, o templo é o coxim. Os irmãos sabem o que é coxim? A nossa irmã até riu. É onde os alimentos com o gado, cavalo, vaca, as ovelhas, alimenta. Ali está sempre colocado o alimento, porque só o pasto, a pastagem, às vezes não alimenta adequadamente. E principalmente na época da seca, quando falta alimento. Quando falta alimento, aí o situante, o fazendeiro, o que ele faz? Hoje, na nossa linguagem, nós entendemos que faz o tal de ciro. Eles pegam o milho verde, coloca lá mais alguma coisa, coloca num encerado forte, e deixa tortura tudo aquilo, e fica até cheiroso. Os irmãos sabiam? Quando você abre a lona assim, aquele cheiro, pode estar secado aquele fermento, então os animais alimentam. E quando não tem nada, pelo menos o salzinho tem de colocar, sabia? Então coloca o sal, aí o animal vai lá, só a linguinha, ele vai aos pouquinhos, só lembrando ali assim. Ele sabe o suficiente para o seu organismo. É bom para a pele, muitas coisas no corpo, precisa do sal. Até o animal precisa do sal. Então, irmãos, diante disso que eu acabei de falar, fica esse alerta, porque tem pessoas que esquecem que quando veio para Cristo, estava aquela ovelha cheia de carrapato, carrapicho, toda confusa, não tinha entendimento de Deus coisa nenhuma, não sabia orar, não sabia fazer nada. Alguém encostou nele, falou de Jesus, ensinou a orar, teve um pastor para administrar, ensinar. Aí depois que fica aquela ovelha bonita, não preciso mais de pastor, porque alcançou conhecimento, alcançou ensinos. Aí a pessoa se acha que não precisa mais, mas isso sabe o que é? O inimigo colocando mensagens negativas na sua mente, e ele passa a ser um portador de notícias ruins. Eu coloquei assim, como um joio. Ele deu lugar ao maligno, e o maligno lançou aquela sementinha, e ele agora não precisa mais de igreja. Ele não precisa de pastor. E a vida dele é falar para as pessoas que não precisa. Mas é pelo contrário. A igreja, irmãos, o Senhor deixou líder, lá nos Efésios diz assim, que Deus deu para a igreja pastores, doutores, evangelistas. Para quê? Para o crescimento da igreja. Então, como é bom você ouvir uma palavra, como é bom você saciar de coisas do céu. Nossa irmã Débora ministrou a palavra aqui quarta-feira, e ela falou sobre Jonas. Eu nunca tinha visto uma mensagem sobre Jonas daquela maneira, de uma maneira que Deus tratou com Jonas, e ele não estava enxergando, ele não estava no processo que o Senhor queria. O Senhor enviou ele ali para quê? Para Nínive se arrepender, para ser salva, e 120 mil pessoas se arrependeu, e ele não estava alegre. A verdade é que ele queria que eles morressem. Agora pensa bem, o privilégio de um homem semear, teve uma experiência lá no ventre do peixe, o Senhor ouviu a oração dele, o seu clamor, lançou ele na areia, ele teve sucesso na ministração, que Deus trabalha de uma forma tão grande que a gente nem entende. Se ele talvez Deus não permitisse que ele
cometesse aqueles erros lá, Deus dá liberdade para o ser humano cometer erros. E ele pega, toma um navio lá para Tarso, não vai para Nínive. Só que confusão que houve naquele barco. Uma coisa tão séria que aconteceu. Eu não sei, irmãos, eu não ia entrar nesse detalhe. Eu acho que Deus está tratando com alguém aqui. Preste atenção. Quando Deus quer algo das nossas vidas, quando nós lutamos contra, aí nós corre risco do quê? De Deus tratar conosco. E o que houve? Deus agitou a natureza, aí lança-se sorte. Como é que aquela sorte, o nome já fala, lançou-se sorte, caiu em cima do rapazinho lá que estava desobediente à voz de Deus, dormindo, em plena circunstância, mas ele não estava vendo o perigo que todos estavam padecendo. É ali que o Senhor começa a tratar. E ainda faz a pergunta para ele, o que nós vamos fazer? Que Deus é o seu? Aí ele pega e fala assim, eu sou hebreu, eu estou fugindo da presença do Senhor, por isso que aconteceu isso. Aí ele entendeu. Então o que nós vamos fazer para acalmar? Me lança no mar. Ele podia pular, mas não é bobo não, porque se ele pulasse, ele estava cometendo o quê? Um suicídio. O que eu vou fazer? Me lança no mar. E lançaram, e a bonança se fez. E o peixe já estava ali, só esperando ele. Um grande peixe engoliu ele. Eu acho que, a princípio, os irmãos acham que Jonas não pensava em morrer? Queria. Quem está fora dos planos, que as coisas estão tudo errado, está querendo a morte. Às vezes a pessoa fala, eu prefiro morrer, mas não quer obedecer. Não é verdade? Às vezes a pessoa prefere morrer do que obedecer. Não, Deus não quer, então me mata, Senhor, não é do meu jeito, me tira a minha vida. Aí o Senhor fala, não é do seu jeito não. Vamos conversar. E é tão bom quando Deus começa a conversar com a gente, né? E que jeito que Deus conversou com Jonas? Um silencinho, engoliu, ficou tudo escuro. Certamente ele achou que ele ia morrer. Aí o Senhor divide o ar do peixe, a respiração do peixe. É como se fosse um oxigeninho, né? Colocando, ele recebendo lá dentro. Poderia engasgar, não engasgou. Deus cuidando o homem dentro do peixe. Agora eu tenho certeza que o peixe sofreu. Sempre aquela digestão, né? Sempre quando a pessoa alimenta, sente bem, né? Agora você vê uma pessoa, um produto que não podia dar até o final, não podia trabalhar no seu estômago do peixe. Era um produto que tinha de lançar fora. Eu acho que o peixe falou, que missão difícil. Mas eu vou. O peixe obedece, a natureza obedece, mas o homem é teimoso. O que o homem é teimoso, irmão, Deus usa uma vez, usa o outro, Deus usa através de um louvor, Deus usa através da palavra, Deus usa através de profecia, Deus usa em sonho, mas às vezes a pessoa continua com o seu jeitinho, desobedecendo. A Bíblia fala que o homem é de dura serviço, o homem é difícil. Mas o texto que eu li, o Senhor dizendo que é para buscar Ele, e é para buscar de todo o coração. O Senhor falando para Israel, volta para mim, eu quero ser o vosso Deus, volta para mim. Tem pessoa que pega um caminho completamente diferente. Quando eu estava aqui, em cima sentado aqui, que me passou a palavra, eu falei, Senhor, que eu irei falar? Que tem vezes, irmãos, que a gente fica igual o profeta Eliseu. O profeta Eliseu teve uma passagem lá que ele pega e fala assim para a mulher, vai tudo bem? Mandou o rapaz lá. Aí quando a mulher começa a chorar, aí ele pega e fala assim, o Senhor escondeu isso de mim. Quer dizer, era tão natural Deus falar para ele antes. Tem coisa que Deus esconde os seus mistérios para revelar no momento. Se Deus talvez tivesse alguma coisa, eu poderia falar da minha mente.
Mas uma coisa eu sei, o que Deus está dando aqui é quente, é do céu, é para a glória dEle, é para o trabalhar dEle. Hoje nós ouvimos um louvor tão lindo. Pensando bem, levando a refletir. Depois as irmãs cantou um louvor que é sobre o vaso de alabastro. Irmãos, uma vez nós cantamos esse louvor de lavo de abraço, mas tem um fundo muito sério dessa mulher que pagou dias de serviço para comprar um vaso de perfume. Mas ela não comprou para uso próprio, ela comprou com a finalidade: vou presentear o meu Senhor. Deus já tinha colocado no coração dela despejar os pés de Jesus. E ela beijava, ela enxugava com os seus cabelos. Irmão, que adoração é essa? Agora está todos lá na casa de Simão, chega uma mulher e rouba a cena. Porque o foco ali era o quê? A pessoa de Lázaro que tinha sido ressuscitado. Então todo mundo queria aproximar de Lázaro para saber alguma coisa, como é que foi do outro lado. É uma coisa minha, da maneira de pensar. Mas aquela mulher estava no foco do quê? Vou adorá-lo. Vou derramar. E quando a pessoa coloca no coração de se derramar, fica diferente. Olha aqui que Deus está me dando. Muitas das vezes, irmão, a oração, porque a oração é um diálogo. E quando nós queremos, fica difícil de você falar com Deus, porque há uma barreira, há uma batalha. Só que tem uma coisa: quando você começa a adorar, eis o atalho, você vai mais fácil ao trono do Senhor. Tanto é que a Bíblia fala assim: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Em Salmo 100, o que diz lá? Apresentai-vos a Ele com cântico, apresentai-vos a Ele com adoração. Quando você apresenta ao Senhor: Pai, eu queria ter mais para te ofertar. Eu não tenho uma voz bonita, só que eu tenho o meu coração voltado para ti. Receba a minha adoração, a minha gratidão. Irmãos, hoje a gratidão é muito linda. Eu ouvi uma mensagem da nossa irmã, esposa do pastor Laor, esqueci o nome dela, Dirlene. Ela pregando sobre o quê? A ingratidão que fere o Senhor. Depois a nossa irmã Rosângela continuou a falar. Irmãos, a ingratidão é terrível. Você faz para uma pessoa e aquela pessoa não é agradecido. Muitas das vezes a pessoa nem fala obrigado, nem Deus te abençoa. Ela acha que você é obrigado mesmo a arrumar e acabou. E quando você não tem para arrumar de novo, porque quem não é grato está fechando a porta. Aí ele ainda vai falar mal de você. É miserável, tinha condições, não fez, isso é ruindade. Mas diálogo, a coisa mais linda é a pessoa ser educado. Dá prazer de ouvir a pessoa educada. Às vezes a pessoa pode estar cheia de razão, mas o jeito dele falar já corta. Um dia chegou um moço no meu salão para pedir um dinheiro, e o jeito que ele me abordou, eu falei: moço, desse jeito que você está pedindo, você não vai conseguir nada não, parece que você está me obrigando eu te ajudar, não faça isso. Ele falou: mas eu não tenho esse conhecimento de pedir. Eu falei: não, eu vou te ensinar. Irmãos, pensa bem, eu nunca saí pedindo, tive de ensinar um rapaz que era um iniciante, porque os instrutores dele, ele não teve aula. Aí eu peguei e falei: ó, você chega, bom dia, o senhor está bem? Aí já quebra. Mesmo que a pessoa não quer, mas você foi legal, você foi uma pessoa simpática. Aí você pega e fala assim: olha, eu estou com uma necessidade, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, mas se o senhor puder me ajudar, e não põe valor alto não, que o pouquinho que você der, já está o suficiente, você está abrindo a porta para outro dia. Depois ele me agradeceu. Agora, depois você dá uma aula dessa, irmão, você tem de ajudar, senão aí fica difícil, né? Então abriu o quê? A porta já para ajudar. Mas eu estou falando, irmãos, quanto mais com o Senhor. Tem filhos desobedientes que acham que Deus é obrigado a batizar ele com o Espírito Santo, a dar dons para ele sem ele buscar, e vai abençoando e acabou. Não é assim. Me lembrei de um moço, um dia eu estava trabalhando, ele chegou lá, olha o que ele falou, irmão. Eu acho que ele ouviu falar que Deus me usava,
Porque Deus já me usou em profecia. Aí ele já chegou lá chutando o pau da barraca. Não tem profeta mais, irmãos, mas acabou os profetas, e pepepé, e pepepé. E sentou lá e ficou lá com a carinha emburradinha. Na parte da manhã ele não foi embora. Ainda bem que meu salão tinha um banco assim bem grande. Então as pessoas sentavam, podia ficar o dia inteirinho. Tomar água, só não tinha café, porque eu pus café uma vez lá e todo mundo saía lá só tomar café, irmão. E se fosse nos dias de hoje, era difícil. Aí, irmão, resumindo, ele saiu um pouquinho, voltou de novo. E falando a mesma coisa, porque a pessoa às vezes não sabe orar, não sabe adorar, mas sabe provocar, sabe cobrar. Às vezes a pessoa é ruim de pagar, mas é bom para cobrar. Então, diz que tem até um ditado: quando a pessoa é ruim para pagar, mas ele é bom para cobrar, vai dever ele. E ele está lá cobrando. Cadê os profetas? Hoje não tem. PPP. Eu peguei e falei: Jesus, o que esse irmão está querendo? Diz que acabou os profetas. O que ele quer ouvir? Beleza. Aí ele: irmãos, mas eu vou dar uma volta. Meu irmão, mas não demorou 2 minutos, está ele de volta. A hora que ele sentou, o Espírito de Deus me falou o que ele queria. Falei: irmão, você disse que acabou-se os profetas, Deus não fala mais nada. Deixa eu te perguntar, você está preparado para ouvir a voz de Deus? Ele falou: estou. Falei: você está mesmo, irmão? Ele falou: estou. Falei: então lá vai. Você falou que queria ouvir Deus falar, não era? Então deixa eu te falar uma coisa para você. Você está querendo um dom, não é, irmão? Dom de profecia. Irmão, é isso mesmo. Parece que eu queria até falar em mistério já, sem ser batizado com o Espírito Santo. Aí porque eu falei: então faz favor, irmão. O tempo que você está aqui, Deus de cedo, me importunando, diz que não tem profeta. Por que você não vai orar? Por que você não vai para o joelho? Por que você não vai para a vigília? Irmãos, daqui 2 semanas, se você buscar o Senhor, nós voltamos a conversar. Mas esse negócio, você querer dar profetada aí sem ter intimidade com Deus, aonde você vai receber dons do céu se você não buscar o Senhor? Ele saiu de lá chorando. Falei: Deus falou ou não falou? É isso mesmo que você queria ouvir? Era isso mesmo, então vai orar. 2 semanas depois, irmão, ele chegou tão alegrinho: oh, irmãos, mas Deus está me usando, aleluia. Irmãos, a comunhão é linda demais. Buscar o Senhor é lindo demais. Você é difícil até você entrar em contato com Ele. Depois que Ele começa a derramar um óleo assim sobre a sua vida, dá vontade de você chorar, dá vontade de você glorificar, dá vontade de você falar em mistério. Você quer derramar mais. E sabe o que o Espírito de Deus está me tocando? É tempo de nós cristãos começar a buscar mais. Tirar dia, falando: não, domingo, das 3 às 4, um exemplo, eu vou trancar no meu quarto e vou falar com Deus. E se você tiver condições, mulher, moço, hoje eu vou ficar meio-dia aos pés do Senhor. Isso chama consagrar ao Senhor. Você buscar a intimidade do céu sobre a sua vida. Uns tempos atrás, uma moça foi tentar libertar uma moça na porta assim, do salão, e ela não conseguiu. O que ela falou? Ô pastor, faz favor, não é para mim não, pode continuar. Olha Jesus. Lá no meio da rua mesmo, Jesus nos deu libertação. Irmãos, coisa boa é Jesus agir na nossa vida. Jesus, Ele quer fazer isso, principalmente nessa última hora. O Senhor quer levantar a igreja. A Bíblia fala assim, que não se coloca uma lamparina e coloca debaixo da cama. Mas o Senhor quer que coloque o quê? No velador, para que vai longe. Não é para você pegar uma lamparina e colocar debaixo de um alqueire. Sabe o que é um alqueire? É um medidor de café. Aí você coloca assim e tampa. Você já viu? É isso? Esse medidor? Tem os medidor. Então, não é para colocar debaixo do alqueire. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Ei, você é a luz do mundo. É para brilhar. Você é o sal do mundo. É para dar tempero. Então, irmãos, e as oportunidades vêm para você.
Quantas vezes você vê uma pessoa que ela está ruim, está mal, e você precisa dar uma pitadinha de sal para as coisas melhorar? Um conselho, uma orientação, a pessoa, olha, Deus vai mudar a sua vida, entrega a sua vida para Jesus, eu vou estar orando por você. Esse ano, não foi aquele ano assim que a gente falou, nossa, eu ganhei alma para Cristo. Os 2 antes eu vi Deus trabalhar. Esse ano só que não deixei de semear. Quem dá o crescimento é o Senhor. Só que tem uma coisa, irmãos, eu estou feliz de ver a maneira de Deus trabalhar aqui. Eu não estou pregando aqui para a pessoa que está assim, abrindo a boca, não, eu estou vendo pessoas atentas à palavra. Eu quero, Senhor, eu estou fazendo parte desse processo que está aí, o final do ano vai iniciar, mas em nome de Jesus Cristo, pode contar comigo. Eu vou descer ao Ribeiro, eu vou descer buscar o Senhor, eu vou fazer propósito diante do Senhor. E sabe o que é uma coisa? Deus aceita sinceridade diante do seu altar. Não adianta a pessoa querer derramar uma coisa que não tem, mas se você tiver sinceridade, Deus aceita. Eu estou ruim hoje, Senhor, eu não estou bem hoje, mas o Senhor vai me fazer eu ficar bom. Senhor, eu tinha testemunho, agora faz tempo que eu estou vivendo do passado. Eu vou, de vez em quando eu pego um testemunho lá na minha capanga, no meu embornar. Não, Deus quer te dar a novidade de vida. A Bíblia fala assim que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Só que tem uma coisa, a primeira casa vai ter que cair, e existe casa que tem de cair. O negócio, o tombo é feio, a poeira é grande. Só que tem uma coisa, a glória da segunda vai ser maior. Não importa se você cair, o importante é o levantar de Deus. E é lógico que nós não queremos isso, mas nós somos falhos. Então te prepare, irmãos, para o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Jesus ainda não veio ainda. O Senhor conta comigo e conta com você. Vamos fazer a obra. A Bíblia fala do Senhor, o próprio Jeremias dizendo assim, que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quer dizer, a pessoa vai ser amaldiçoada, mas aquilo que Deus te deu, faça com esforço. Se é para cantar, canta. Se é para pregar, prega. Se é para evangelizar, evangeliza. Se é oração, altar de oração, de intercessão, entra diante do Senhor. Ninguém está vendo você orar, mas a sua madrugada, no seu dia a dia, você está lá. Deus sustenta esta obra. Visita o pastor Lair, visita o pastor Laor. Jesus salva, Jesus liberta. Sabe o que vai acontecer? Deus conta com você. Muitas das vezes você está sem combustível, e às vezes você não está sem recurso, mas Deus envia alguém para colocar combustível para você. Isso eu estou falando de oração. Muitas vezes você está sem força, mas tem alguém que está orando por você. Irmãos, isso vale a pena. Quantas pessoas, eu já vi isso. Uma certa feita na Santa Terezinha, tinha 2 jovens adolescentes, davam um trabalho tremendo, mas eu percebi que elas não tinham graça para servir, elas não tinham força para combater o mundo. O que eu fiz? Um moço, que nem era obreiro, mas eu adotei elas na minha oração, e lá estava eu. Deus, visita ela, renova ela, dá temor a ela, faça alguma coisa. Irmãos, Deus segurou aquelas gêmeas, e para a glória do Senhor, ela está firme até hoje, porque existiu alguém tendo misericórdia. Tenha misericórdia, busca, clama. Irmão, o inimigo tem, você pode falar mal, você pode fazer um tanto de coisa, Deus não vai agradar, mas uma coisa que Deus agrada é você interceder. Comece a orar, comece a interceder. Deus abençoe o pastor Carlos, abençoe a nossa irmã Divânia. Deus tenha compaixão, ela mora lá do outro lado. Se for melhor, abra outra casa para ela, traz ela para cá, abençoe, ela é útil aqui, e por aí vai. Um dia, eu alugo, pela misericórdia do Senhor, muito tempo, um templo ali, que fica na parte, eu fico na parte de cima e eu fico na baixa, então tem sempre um salão ali. Eu ia falar o nome da igreja, mas o Senhor não quer que eu fale. Aí eu vi uma irmãzinha lá, só porque o obreiro nem vive da obra, ele atrasou, ele morava em outra cidade. Olha que farta de responsabilidade, tem de abrir às 7 horas, já é 7h20, ainda não veio.
Eu falei, irmã, você já ligou para ele? Você já orou para ele? Ele mora lá do outro lado, ele recebe alguma coisa para dirigir o culto, a gasolina? Não, irmão. Eu falei, então, irmão, está faltando misericórdia. Não adianta falar que Deus é amor, e se não tiver misericórdia, tem de haver misericórdia. Parece que tem pessoa que tem prazer de falar só da justiça de Deus, mas não fala da misericórdia, não fala da bondade. Irmão, se o Senhor não tivesse misericórdia, você não estaria aqui. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós não conseguiria fazer nada. E nós já ouvimos isso hoje. A misericórdia do Senhor, ela é grande. Sabe de uma coisa? Muitas vezes você está perdendo para o inimigo, mas o Senhor pega junto com o seu braço. Já viu queda de braço? Às vezes o inimigo está quase para você falar, vou se entregar. Aí o Senhor te faz vitorioso. Isso é bom demais. Me lembrei de um moço que, alguns anos atrás, ele estudou os inimigos para ele ganhar a corrida de São Silvestre. Então ele via todos os atletas que estavam em alta, aí ele via quanto eles estavam fazendo. O que ele fez? Ele refugiou, foi para um lugar de alta altitude, fez o tempo melhor do que eles. Ele já sabia que ele ia ganhar deles. Não sei se o irmão lembra, um rapazinho escurinho assim, lá de Belo Horizonte. Aí por fim os outros tudo correndo assim, sofrendo, e ele correndo assim, ó, olhando na cara dos adversários. Eu falei, vixe, é muita ousadia. Ele ganhou. Só ganhou só uma vez, nunca mais. Porque depois ele revelou que ele sabia o segredo. Aí o que acontece? Irmãos, o seu segredo em Deus só conta para Deus. O seu segredo em Deus só conta para Ele. E começa a buscar. Você tem de sair na frente. Eu ouvi uma frase, e eu catei ela para mim. Se você quiser conseguir algo que ninguém conseguiu, faça o que ele não fez, que ninguém fez. É do céu. Entra no jejum, entra na oração, faz a diferença. Você vai ver o que Deus vai fazer. Muitas das vezes, irmão, nós cobramos tanto, mas nós não agimos nada. Mas a nossa confiança está no autor, consumador da nossa fé. Você pode caminhar, você pode com o direito, com a esquerda. Se o seu autor for o Senhor, Ele vai abrir as portas do céu para você passar. E se o negócio levantar uma tempestade, você fala, Senhor, socorro. O Senhor falou para Pedro, vem. É o Senhor mesmo, eu estou achando que é um fantasma. Não, Pedro, sou eu. Pode vir sobre as águas. Deus fala com você. Pode vir. Pode vir sobre as águas, que eu estarei sobre as águas também. Eu faço aplanar. Deus vai te dar vitória, irmão. Em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui. Se fortalece, se renova. É o final de ano. Quem sabe você está muito triste, mas o Senhor está falando com você. Eu sou contigo. Caminha comigo. Eu irei com você sobre as águas. Eu irei sobre ti com fogo. Aonde for, eu irei com você, mas você não será atingido, tá bom? Me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi lançado na fornalha, queimou até as cordas. O inimigo que foi lançar ele, os soldados que lançou, morreram. Só que Deus o que fez? Falou com fogo. Só queima as cordas, não toque neles. Você não tem poder sobre eles. Não está desse jeito, mas a gente viu uma ordenança sobre o fogo. O fogo era para destruir tudo. E o que aconteceu? O quarto homem estava ali junto com eles. Aquilo que o inimigo queria devolver se transformou em bênção. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo queria te destruir, virá a bênção, vai mudar. Em nome de Jesus, vai mudar. Aí o inimigo, não, ele vai se entregar, ele vai se curvar. Não. A palavra é não. Jó pegou, o inimigo queria ouvir algo da boca de Jó, blasfemando. Mas Jó entendeu o mistério. Entenda o mistério da parte de Deus aí. Enquanto o negócio está feio, Deus quer tirar de você um louvor fiel, uma pura adoração. Olha aí, Jó estava ali, todo mundo testificando dele, o próprio Deus testificou dele, só que oração igual aquela, o louvor igual aquele, eu nunca vi. O que ele disse?
a palavra que eu achei mais linda. Qual que foi a adoração dele? Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o inimigo na hora ali falou assim, se ele tivesse sentado na cadeira, ele quebrava a cadeira de raiva. Porque ele viu um homem que Deus permitiu perdesse os filhos dele, perdeu toda a riqueza, mas só que aquele homem estava adorando. Entenda o mistério de Deus. Deus quer levantar altar de adoração nessa última hora. Quantos altares só de reclamação, quantos altares só de queixa, só de ais, mas o Senhor quer receber de mim e de você adoração, gratidão. Oh Senhor, eu estou sofrendo tanto ensinando, mas vai mudar, vai passar. Foi difícil, mas coloca um objetivo: Senhor, que o ano que vem, se permitindo o Senhor, eu quero testificar nesse altar o que o Senhor fez e o que o Senhor fará. E eu quero dizer em nome de Jesus, Deus não deu essa mensagem à toa. Você pode escrever o que Deus vai fazer até o final do ano, até a volta dele. Alguém vai subir nesse altar e vai dizer: irmão, aquele dia Deus falou comigo e eu coloquei a palavra dele em prática e mudou a situação. Irmãos, Deus te dá a semente, agora o semear é você. Deus te dá a palavra, mas você que tem que semear. Você tem a palavra, Deus já te deu, agora você tem que semear. Deus está falando com alguém aqui, ele tem a palavra, ela tem a palavra, mas tem que semear. Eduardo, a semente não vai nascer se você não jogar ela. Tem de jogar na terra. Joga a semente é do Senhor. Você não sabe aonde vai nascer, mas lança ela. O nome do Senhor vai ser exaltado. Eu sinto a presença do Senhor, irmão. A coisa que mais nos alegra é a comunhão do Espírito Santo. Senhor fala, Deus revela, Deus visita, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo. Manifesta o teu poder. Hoje eu estava orando por irmã, e eu queria que Deus visitasse na hora, e o fogo caísse, e eu, naquele momento que eu estava orando, daí um pouquinho Deus usa ela, em oração, e fala o porquê que o Senhor não estava derramando aquilo, e ali naquele momento ela começa a confessar: Senhor, tenha misericórdia, eu preciso perdoar, me ajuda a perdoar. Como é que a pessoa ia ser abençoada? Eu querendo que a bênção chegasse ali, e naquele momento já começa o quê? Deus visitar. A partir do pessoa, no momento que a pessoa começa a confessar, Deus começa a agir, começa a confessar. Começa a confessar, você vai ver o que vai acontecer. Começa a confessar. Confessar é você pegar as pedras e colocar no altar. Eu espalhei as pedras, eu espalhei, Senhor. Agora tem misericórdia, ajuda eu juntar. Vai colocando as pedras. Até para orar você precisa ter acesso ao Pai, não é vai orando de qualquer jeito não. Papai, papai, eu estou aqui, está difícil, papai, mas me ajuda, Pai, eu falhei nisso, eu falhei naquilo, mas me ajuda, Senhor, eu quero mudar, me ajuda a colocar as coisas no lugar. Deus vai ajudar. Deus começou a revelar. E Deus, quando começa a revelar, é para você agir. Começa, Senhor, tira isso, tira a minha incredulidade, tenha compaixão, limpa. Se eu estiver impedindo, limpa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu sinto te dizer alguma coisa, Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, mas você precisa limpar o seu coração. Tem coisa que está impedindo Deus agir. O Senhor pode contar com você nessa última hora. Você é vaso do Senhor. Deus pode tomar você, seja onde for, para cantar, para fazer o que Ele quer. Deus vai colocar aqui para fazer.
Eu estou sentindo isso aqui. Alabachulicanda labai. Rica alabachu. Rica tobacanda alabá. Você vai achar que é doidura da sua cabeça, mas não é. Amém. Alguém está precisando de uma mensagem do céu. E você orando o Senhor, Deus vai falar com você. Faça assim, faça assim, faça assim. Me lembrei da minha mãe. Um dia ela teve um sonho e ela falou assim: eu vou lá na casa da Penha, Ismael, que eu vou ganhar aquela família para Jesus, porque nessa noite o Senhor mostrou eu pregando para ela. Ela chegou lá, bateu na porta da casa da mulher e falou assim: ô Penha, você está bem? Estou bem. Ô Penha, eu vim cá falar de Jesus para você, porque Deus me mostrou um sonho, eu pregando Jesus para você, e eu posso falar de Jesus para você, porque eu vim cá porque Deus mandou. Ela falou: pode entrar, dona Cida. Minha mãe ganhou a família inteirinha para Jesus. Vamos orar? Dá lugar ao Espírito Santo, irmãos. Essa palavra não é minha. Essa palavra veio do céu. Eu tenho orado nesses últimos dias. Deus, que eu seja útil. Que eu seja útil. Aonde for, que eu seja útil. Se você sentir também que Deus vai fazer, você vai ver o que Deus quer, irmãos, nos usar. Nós que estamos perdendo, nós estamos atrasando o propósito de Deus. Não atrasa o propósito de Deus. Voltou a mensagem novamente, que a nossa irmã falou, o hoje, porque o amanhã ainda não chegou, e o passado já se foi. Então, mas Deus está cobrando o hoje de mim, não é amanhã, é hoje mesmo, eu irei ter com meu Pai. É hoje mesmo que eu vou buscar o papai. Vai terminar o culto, mas eu vou ter pelo menos uns 10 minutos de prosa com o papai. Eu sinto, irmão, Deus arder coração aqui. Eu sinto Deus falar no coração, lá no íntimo, o Espírito de Deus está falando, eu tenho pressa. E cantou, o tempo é chegado, o tempo é chegado, o tempo que chama hoje é chegado. Epa, canta lá baixo. Eu sinto a unção do Senhor aqui. Eu sinto a glória do Senhor falando com você. Está falando comigo. Ismael, me busca mais, me invoca mais, clama a mim, eu vou te responder. Deus vai agir, irmão. Deus vai te socorrer. O Senhor claramente quer ouvir de você uma disposição. Eu me coloco, Senhor, eu me coloco diante de ti. Deixa Deus agir, deixa Deus visitar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Senhor, a igreja é tua, o povo é teu. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, muitos pararam, muitos deixaram, outros estão acamados, mas o Senhor é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe, e o Senhor está com as tuas mãos para resgatar, para tirar, para libertar. Senhor, salva, aonde tiver uma alma clamando por salvação, perdoa, liberta. Aonde tem um cristão que está sem força, papai, mas o Senhor nesta noite está levantando o altar que estava apagado, altar que fumegava e agora não está fumegando mais. Alguém que ouvia Deus falar e agora não está ouvindo mais. O Senhor fala contigo. Visita, papai, visita, Senhor. Levanta vasos, Senhor, que profetizava e parou, cânticos espiritual, que evangelizava, que fazia a tua obra, por motivo ou outro parou, mas em nome de Jesus, volta à casa do Pai, volta ao redil eterno. Deus conta contigo, e grande é a obra que o Senhor tem na sua vida. Não fica frustrado, acabado, mas olha para cima, porque o sinal de Deus já está vindo sobre a sua vida, e você verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Receba a vitória,
receba o milagre. Não se preocupa, não preocupa. Tem gente preocupado, mas coloca na mão do Senhor, lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de vós. Assim diz o Senhor para ti. Lança sobre Ele, lança, porque Ele cuida de você. Ele vai entrar com milagre, Ele vai entrar com socorro, e tudo vai mudar, porque quando Deus age, tudo vai bem. Que o nome do Senhor seja exaltado para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Adora o Senhor, irmãos. Adora, adora. Aleluia. Oh, maravilha. O Senhor faz presente, meus irmãos. Como é bom ouvir a voz de Deus, não é, queridos? É gostoso, não é? Nós louvamos a Deus por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos propôs nesta noite. Por favor, irmãos, coloque de pé, colocando a sua mão no coração, né? Estaremos ministrando a bênção apostólica. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos juntos dizemos: amém.